Eu sou Andrew Knoll e estamos lendo As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Estamos já no capítulo 15, então se você está chegando agora, eu aconselho, vá ao vídeo 1 e comece a leitura do início. O vídeo no card aqui, que vai te levar para o vídeo aqui embaixo nos comentários. Olha a interação com a tecnologia. Então hoje, capítulo 15, para quem está acompanhando, tudo bem? Huck perde a balsa no nevoeiro. Adormecido na balsa, Huck encontra a balsa, lixo. Vamos lá? Então, peço apenas uma gentileza, curtam o vídeo, curtam o canal, ativem o sininho, isso nos alegra e nos ajuda em muito, querido follower. Vamos então ao capítulo 15. Preparados? Peguem sua água, seu café, estiquem as pernas ou, se não podem parar, fiquem apenas ouvindo. E vamos nessa. 3, 2, 1. A gente achava que mais 3 noites iam nos levar para Cairo, no sul de Illinois, onde entra o rio Ohio. E era isso que a gente estava buscando. A gente ia vender a balsa e embarcar num barco a vapor, subir o Ohio entre os estados livres e então ficar livres de encrenca. Bem na segunda noite um nevoeiro começou a aparecer e a gente seguiu por uma ilha de areia e vegetação para amarrar a balsa ali, pois não ia dar para tentar navegar no nevoeiro. Mas quando fui na frente com a canoa, levando a corda para prender a balsa, não tinha nada onde amarrar, só umas arvorezinhas. Passei a corda ao redor de uma delas, bem na beira da ribanceira escavada, mas tinha uma corrente forte e a balsa veio estrondando com tanta força que arrancou a arvorezinha pequena pelas raízes e seguiu adiante. Vi o nevoeiro fechar e fiquei tão aflito e assustado que por meio minuto não consegui me mexer. Assim me pareceu. E aí então não tinha mais balsa à vista, não dava para ver nada a 20 metros. Pulei dentro da canoa, corri para a popa, agarrei o remo e dei uma remada para o bote recuar. Mas a canoa não se mexeu. Eu estava com tanta pressa que não tinha desamarrado ela. Levantei e tentei desamarrar, mas estava tão aflito e as minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia fazer nada com elas. Assim que consegui partir, saí atrás da balsa, mas com muito ímpeto, seguindo pela ilha de areia e vegetação. Tudo bem até aí, mas a ilha não tinha 60 metros de comprimento, e assim que passei voando pela ponta dela, entrei disparado no denso nevoeiro branco, e aí tinha tanta ideia do caminho que estava seguindo quanto um homem morto. Pensei, não adianta remar. Primeiro, sei que eu vou bater na ribanceira, ou numa ilha de areia e vegetação, ou algo assim. Tenho que ficar quieto e flutuar, só que dá muito nervoso ter que manter as mãos paradas numa hora dessas. Gritei e escutei. Bem lá longe, em algum lugar, escuto um pequeno grito, e meu ânimo levanta. Saí correndo atrás, escutando com atenção para ouvir de novo. Na próxima vez que aparece, vejo que não estava indo na direção dele, mas me afastando para a direita. Na próxima vez estava me afastando para a esquerda, sem chegar perto em nenhum dos casos, pois estava andando em volta por aqui, por ali, por lá, mas o grito estava indo para frente, em linha reta o tempo todo. Eu queria que o idiota pensasse em bater numa panela de lata e ficasse batendo o tempo todo, mas ele não fez nada disso, e os intervalos quietos entre os gritos é que estavam criando problema para mim. Bem, segui lutando, e pouco depois escuto o grito atrás de mim. Estava todo enrolado agora. Era o grito de outro, ou então eu estava virado. Baixei o remo. Ouvi o grito de novo. Ainda estava atrás de mim, mas num lugar diferente. Continuava vindo e continuava mudando de lugar e eu continuava a responder, até que dali a pouco eu estava de novo na minha frente e eu vi que a corrente tinha virado a proa da canoa rio abaixo e eu estava livre de perigo, se é que era Jim gritando e não algum outro balseiro. Não dá para distinguir vozes no nevoeiro, porque nada parece natural nem soa natural no nevoeiro. Os gritos continuaram, e quase num minuto chego de repente perto de uma ribanceira
cavada, coberta de fantasmas enfumaçados de grandes árvores, e a corrente me lança para a esquerda e passa em disparada entre muitos troncos submersos que rugiram bastante, porque a corrente rompia entre eles com grande rapidez. Mais 1 ou 2 segundos e tudo estava de novo parado num branco denso. Aí fiquei sem me mexer, escutando as batidas do meu coração. E acho que não respirei enquanto ele batia 100 vezes. Aí simplesmente desisti. Eu sabia qual era o problema. Aquela ribanceira escavada era uma ilha e Jim tinha passado pelo outro lado dela. Não era a ilha de areia e vegetação que a gente podia rodear em 10 minutos. Tinha a grande mata de uma ilha regular, talvez 8 ou 9 quilômetros de comprimento e mais de 800 metros de largura. Fiquei quieto, as orelhas em alerta. Em 15 minutos, acho eu. Estava flutuando, é claro, 6 ou 8 quilômetros por hora, mas a gente nunca acha isso. Não, a gente sente que está parado, totalmente parado sobre a água. E se a gente vê uma nesga de um tronco passando por perto, não pensem como a gente está andando rápido, mas a gente para e pensa, meu Deus, como esse tronco submerso está correndo a toda. Se você acha que não é sinistro e solitário ficar assim no nevoeiro, sozinho de noite, experimenta uma vez. Você vai ver. Depois, por meia hora, gritei de vez em quando. Por fim, escuto a resposta bem longe e tento ir atrás da voz, mas não consegui. E dali a pouco achei que tinha me metido num ninho de ilhas de areia e vegetação, pois tinha umas visões confusas delas nos meus dois lados e às vezes só um canal estreito no meio. E algumas que não conseguia ver, eu sabia que estavam ali porque escutava o barulho da corrente contra os velhos galhos mortos e o lixo que ficavam pendurados nas margens. Bem, não demorei a perder os gritos ali entre as ilhas de areia, e de qualquer modo só tentei perseguir os sons por pouco tempo, porque era pior que perseguir um fogo-fato. Fogo-fato? Ô, tradutora, boitatá, né? O Huck Finn caipira não ia falar fogo-fato. Tradução de Rosaura Eichenberg. Rosaura. De qualquer modo, só tentei perseguir os sons por pouco tempo, porque era pior que perseguir um boitatá. Melhor, né? Nunca imaginei que o som podia fugir assim, trocar de lugar tão rápido e tantas vezes. Tive que me afastar da margem fazendo muita força com as mãos, 4 ou 5 vezes, para não bater em ilhas fora do rio. E assim achei que a balsa devia estar dando marradas na margem uma vez ou outra, porque de outro modo ia estar muito mais à frente e fora de escuta. Estava flutuando um pouco mais rápido que eu. Bem, parecia que eu estava no rio aberto de novo, aos poucos, mas não ouvia nenhum sinal de grito em lugar nenhum. Achei que Jim tinha ficado preso, talvez num tronco submerso, e que estava ferrado. Eu estava muito cansado, então deitei na canoa e disse que não ia me preocupar mais. Eu não queria dormir, é claro, mas estava com tanto sono que não dava para evitar. Então achei que podia tirar só um cochilo. Mas acho que foi mais que um cochilo, porque quando acordei as estrelas estavam brilhantes, o nevoeiro tinha passado e eu estava descendo rápido uma grande curva do rio com a popa para frente. Primeiro não sabia onde estava. Achei que estava sonhando. E quando as coisas começaram a voltar para minha cabeça, elas pareciam sair da última semana. Era um rio monstruoso de grande naquele ponto, com mata alta e densa nas duas margens. Apenas uma parede sólida, pelo que eu conseguia ver à luz das estrelas. Olhei ao longe, rio abaixo, e vi uma mancha negra sobre a água. Saí atrás dela, mas quando cheguei lá, eram apenas duas grandes toras amarradas. Depois vi outra mancha e fui atrás. Mais outra, e desta vez acertei. Era a balsa. Quando cheguei perto, Jim estava sentado nela com a cabeça baixa entre os joelhos, dormindo, e o braço direito pendurado sobre o remo do leme. O outro remo estava despedaçado e a balsa estava cheia de folhas, galhos e sujeira. Ele tinha tido, portanto, umas horas bem duras. Amarrei a canoa
e me deitei embaixo do nariz de Jim sobre a balsa e comecei a bocejar e a espreguiçar os punhos contra Jim e falei: "Oi, alô Jim, eu estava dormindo? Por que não me acordou?" "Santo Deus, é você, Huck? E você não está morto? Não está afogado? Está de volta de novo? Bom demais para ser verdade, meu filho. Deixa ver você, deixa sentir você. Não, você não está morto. Está de volta de novo, vivo e são. O mesmo velho Huck, o mesmo velho Huck, graças a Deus." "Qual é o problema com você, Jim? Andou bebendo?" "Bebendo? Eu bebendo? Tive lá uma chance de andar bebendo?" "Então por que é que está falando tanto de desatino?" "Que desatino? Como? Ora, você não está falando que eu voltei e todas essas asneiras como se eu tivesse ido embora?" "Huck, Huck Finn, você olha bem no meu olho. Olha bem no meu olho. Você não foi embora?" "Embora? Ora com os diabos, o que você quer dizer? Não foi para lugar nenhum, para onde é que eu ia ir?" "Olha aqui, chefe, tem algo errado, tem. Tem. Eu sou eu? Ou quem é eu? É eu aqui? Ou onde está eu? Agora é isso que eu estou querendo saber." "Acho que você está aqui, é claro, mas acho que você é um velho tonto e estúpido, Jim." "Eu é, hein? Bem, você me responde uma coisa. Você não jogou a corda da canoa para amarrar na ilha de areia?" "Não, não... Ah, que safado. Não, não joguei. Que ilha de areia? Não vi nenhuma ilha de areia." "Não viu nenhuma ilha de areia? Olha aqui. A corda não soltou e a balsa saiu zunindo pelo rio e deixou você e a canoa para trás do nevoeiro?" "Que nevoeiro?" "Ora, o nevoeiro que estava por aí a noite inteira. E você não gritou, e eu não gritei, até que a gente se enredou nas ilhas e um de nós se perdeu e o outro também estava perdido porque não sabia onde é que estava. E eu não bati contra uma dessas ilhas e tive uma luta terrível e quase me afoguei." "Ora, não é assim, chefe, não é assim? Você me responde isso." "Tudo isso é demais para mim, Jim. Eu não vi nenhum nevoeiro, nem ilha nenhuma, nem dificuldade nenhuma, nem nada. Estava sentado aqui, estava sentado aqui falando com você a noite inteira até que você dormiu uns 10 minutos atrás. E acho que fiz o mesmo. Você não podia ter se embebedado nesse tempo, então é claro que andou sonhando." "Ah, que se dane. Como é que eu ia sonhar tudo isso em 10 minutos?" "Droga, Jim, você sonhou. Por que não aconteceu nada disso?" "Mas, Huck, tá tão claro para mim como... Não faz diferença se está muito ou pouco claro para você. Não tem sentido. Eu sei disso porque estive aqui o tempo todo, Jim." Jim não disse nada por uns 5 minutos, mas ficou ali pensando na história. Depois disse: "Então, acho que sonhei, Huck. Mas o vento me leve se não foi o sonho mais poderoso que já tive. E não tive nenhum sonho antes que me deixasse tão cansado como este." "Oh, bem, tudo bem, porque um sonho cansa de verdade o corpo como tudo mais, às vezes. Mas este foi um sonho de arromba. Conta tudo, Jim." Desculpe, essa foi a fala do Huck, né? Vamos retomar. "Então, acho que sonhei, Huck, mas o vento me leve se não foi o sonho mais poderoso que já tive. Eu não tive nenhum sonho antes que me deixasse tão cansado como este." "Ah, bem, tudo bem, porque um sonho cansa de verdade o corpo como tudo mais, às vezes. Mas este foi um sonho de arromba, hein? Conta tudo, Jim." Assim, Jim começou a falar e me contou tudo tintim por tintim, assim como aconteceu, só que ele pintou com cores muito mais vivas. Depois disse que devia pensar em interpretar o sonho, porque foi enviado como um aviso. Disse que a primeira ilha de areia e vegetação representava um homem que queria nos fazer o bem, mas a corrente era outro homem que queria nos afastar dele. Os gritos eram avisos que nos chegavam de vez em quando, e se a gente não tentasse, com todas as forças, escutar para entender o que estavam gritando, eles iam nos trazer má sorte, em vez de nos manter longe do azar. As muitas ilhas de areia eram encrencas que a gente ia enfrentar com tipos briguentos e toda espécie de sujeitos maus, mas se a gente cuidasse da nossa vida, não respondesse, nem insultasse os caras, a gente ia seguir adiante, sair do nevoeiro e entrar no grande rio aberto, que eram os Estados Livres, e não ia ter mais nenhum problema. Tinha nublado e escurecido logo depois de eu subir na balsa,
mas agora estava clareando de novo. Oh, bem, tá tudo muito bem interpretado, Jim, do jeito que você falou, eu disse. Mas o que é que essas coisas aqui representam? Eram as folhas e a sujeira na balsa. E o remo espatifado. Dava para ver tudo isso bem claro, então. Jim olhou para o lixo e depois olhou para mim e de novo para a sujeira. Ele tinha fixado o sonho tão forte na cabeça que parecia que não conseguia se livrar dele e colocar os fatos de volta na realidade assim de imediato. Quando consegui ver as coisas direito ao redor, Quando conseguiu ver as coisas direito ao redor, olhou para mim firme, sem sorrir, e disse: O que elas representam? Eu vou te contar. Quando caí de cansado, de tanto trabalhar e gritar para você e fui dormir, o meu coração estava quase partido porque você estava perdido. E eu não me importava mais com o que ia acontecer comigo e com a balsa. E quando acordou e encontrou você de novo, são e salvo, as lágrimas encheram os meus olhos. E eu podia cair de joelho e beijar os teus pés, tão agradecido. E tudo que você estava pensando era como fazer o velho Jim aqui de bobo, com mentira. Esses troços aí é lixo. E lixo é o que é todo aquele que coloca sujeira na cabeça dos amigos e humilha eles. Então ele levantou devagar, caminhou até a barraca e entrou, sem dizer mais nada. Mas foi o bastante. Me fez sentir tão mal que eu quase beijei o pé dele para ele retirar o que tinha dito. Levei 15 minutos para decidir me humilhar para um preto. Mas foi o que fiz e nunca me arrependi disso mais tarde. Nunca mais preguei peças maldosas no Jim. E não teria pregado aquela se soubesse que ia magoar ele desse jeito. Fim do capítulo. Esses troços aí é lixo, e lixo é o que é todo aquele que coloca sujeira na cabeça dos amigos e humilha eles. Não precisa dizer mais nada. Vamos ler, então, como prometido, a partir do site SparkNotes. Resumo, capítulo 15. E a análise fala do capítulo 14 ao 16. Então voltaremos a ler a análise a partir do próximo vídeo, em que será o número 16, e aí leremos esta análise aqui que trata do 14 ao 16. Então nesse agora apenas o resumo. Summary, Chapter 15. Capítulo 15. Huck e Jim se aproximam do rio Ohio, seu objetivo. Numa noite de neblina, Huck, na canoa, se separa de Jim e da jangada. Ele tenta remar de volta para a jangada, mas a neblina é tão densa que ele perde todo o senso de direção. Depois de um tempo solitário à deriva, Huck se reúne com Jim, que está dormindo na jangada. Jim fica emocionado ao ver Huck vivo, mas Huck tenta enganar Jim fingindo que Jim planejou toda a separação. Jim conta a Huck a história de seu sonho, transformando a neblina e os problemas que enfrentou na jangada em uma alegoria de sua jornada para os Estados Livres. Mas logo Jim percebe todos os detritos, sujeira e galhos de árvores que se acumularam na jangada enquanto ela estava à deriva. Ele fica bravo com Huck por tê-lo feito de bobo depois de tanto se preocupar com ele. Huck eventualmente pede desculpas e não se arrepende. Ele se sente mal por ter enganado e machucado Jim. Ficamos por aqui. Curtam o vídeo, curtam o canal, ative o sininho e acompanhe também a leitura do resumo e análise dos capítulos anteriores lidos. É só ver na playlist aqui no canal, ao lado de cada capítulo tem um vídeo de resumo e de análise também. Até a próxima!